Então, se vocês quiserem perguntar, pastor, isso, pastor, aquilo, por favor, só pergunta da Bíblia, tá? Não pergunta nada de fora da Bíblia, que aí eu não vou conseguir. Até da Bíblia pode ser que eu fale que eu vou procurar e depois responder, mas eu gostaria de deixar em aberto, talvez os irmãos tenham alguma dúvida. Tem alguém que já quer fazer alguma pergunta? A gente tem 20 minutinhos. 20 minutinhos é 4 perguntas, irmãos. Pode fazer teológica, fazer prática do dia a dia. Irmãos, vocês já podem pegar no meu lugar, então. Se vocês não têm dúvida nenhuma, não preparou? Não, pode levar. Leva ali para ela, amor, por favor. Senhor, igreja. Amém. É o livro de Apocalipse, pastor. Queria conhecer um pouco mais. O senhor pode... Uma geral de Apocalipse? Um resumo, assim, sobre Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Ele estava preso na ilha de Patmos por pregar o nome de Jesus, e de lá ele tem visões, e ele escreve essas visões que ele teve. E o livro começa com uma visão que ele tem de Jesus exaltado, Jesus glorificado. Ele diz, é o tão conhecido que diz que ele tinha os cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo. E os primeiros capítulos, Jesus dá para ele mensagens para ele entregar às 7 igrejas da Ásia. Igreja de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia. E ele entrega 7 mensagens que vão do capítulo 2 ali até o capítulo 3. Capítulo 4, 5, diz que ele teve uma visão, ele olhou para o céu e viu uma porta aberta, e aí ele é levado aos céus, e aí agora ele tem visões de coisas lá do céu. E lá no céu ele vê Jesus exaltado, o Cordeiro que foi morto, e ele tem uma visão que esse cordeiro que foi morto, uma imagem, né, essa visão, esse Jesus, ele tem o poder para abrir os selos. Então ele vê um rolo selado com 7 selos. E aí esse rolo é o rolo do julgamento da humanidade. Então cada selo que vai abrindo, vai se desvendando e acontecendo julgamentos de Deus na terra. Então são 7 selos. Então ele vai abrindo cada um dos selos e vai passando o período da grande tribulação no futuro, onde vai estar o anticristo aqui na terra, e aí vai acontecendo cada um dos julgamentos de Deus. Quando chega no último selo, no 7º selo, ele abre esse 7º selo e aí ele vê 7 anjos com 7 trombetas. E aí cada anjo toca a trombeta e vai aumentando os julgamentos, tanto na terra, quanto na Babilônia, quanto na questão do mundo espiritual. Aí esses anjos tocam as 6 trombetas, e quando o último anjo vai tocar a última trombeta, né, a 7ª trombeta, esse último anjo toca a 7ª trombeta, e aí aparece 7 anjos, e cada anjo com uma taça. Então, são 7 taças que eles derramam. E essa taça é uma imagem de julgamento também. Então, cada taça que um anjo derrama, acontece um julgamento na terra até a última taça. Aí depois que termina esse período dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, já está depois do capítulo 17. E aí vem a guerra de Gog e Magog, vem a prisão de Satanás por 1000 anos, depois Satanás é solto, a última guerra, né? E depois novos céus e a nova terra de Jerusalém, a nova Jerusalém, que Pedro tem a visão. Perfeito? Deu um impacto geral? Mais alguém?
Pode falar, Adriana, acho que agora está ligado. A paz do Senhor, igreja, amém? Pastor, eu já li na palavra sobre Nabucodonosor, quando ele desobedeceu a Deus e dá a entender a Bíblia que ele virou um quadrúpede, um burro, um cavalo, uma coisa assim. Mas eu já ouvi pregador falando que Nabucodonosor, ele teve uma loucura e achou que ele era esse animal. O pastor poderia me explicar sobre isso? Então, nesse sentido, não dá para ter certeza do que era. Porque o que a Bíblia diz é que os pelos dele cresceram como animal e ele se comportava como animal e comia como animal. Agora não dá para saber se a Bíblia está dizendo literalmente cresceu pelos como um animal, que normalmente não cresce em um humano, ou se na loucura cresceu os pelos dele a ponto que ele não se aparava, não se barbeava e ficou como um animal, e ele agia como um animal. Ele comia como um animal e agia como um animal. Agora não dá para saber na Bíblia se houve uma transformação, mas eu acredito que ele teve um lapso. É como que a memória dele, a personalidade dele foi, e ele passou a agir como um animal. Cresceu os pelos, agiu como um animal e comeu como um animal. Entrou num estado de loucura, né? Pode perguntar. Eu vou falar aqui, mestre, sobre a leitura bíblica de hoje que eu tive, em questão de Gálatas capítulo 4. É uma metáfora que faz bastante. Paulo fala com os povos da Gálatas sobre Agar e Sara, aqueles que são filhos de Agar e aqueles que são filhos gerados de Sara. No último versículo, que é o 4:31 de Gálatas: portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Nessa questão, seria referente sobre mundo e vida com Cristo? Sim, ele faz uma alusão que Agar, ela era escrava de Abraão, era uma egípcia, e Sara era a dona da casa, a mãe da casa, a esposa de Abraão. E ele faz uma alusão que nós somos filhos da livre, filhos de Sara, filhos de Abraão. Não somos filhos de Sara, como é o caso de Ismael, ou seja, filhos de pai Abraão com uma escrava. Não, nós somos filhos do pai Abraão com uma mulher livre. Portanto, não estamos debaixo da lei e também não estamos debaixo da lei do pecado. Não estamos debaixo do domínio do pecado e domínio do mundo. Ou seja, quem está em Cristo, essa nova criatura, é um ser livre. O que significa não estar debaixo do domínio, não ser escravo? A Bíblia ensina, irmãos, que todos aqueles que nascem da carne, ou seja, não nascem espiritualmente, são escravos do pecado. A Bíblia, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8. Significa então que antes de conhecer a verdade, as pessoas precisavam ser libertas da escravidão de vícios, de comportamentos, de pensamentos, de atitudes. E a Bíblia diz que as pessoas são escravas desses desejos, escravas dessas paixões. É algo que não se entende fora da palavra de Deus. É somente os espirituais e quem crê na palavra pela fé entende, crê e vive. Porque o mundo lá fora acredita em algo que diz o livre-arbítrio. Cada um tem o livre-arbítrio, escolhe o que quer e faz o que quer.
Mas a Bíblia ensina que não, o homem não tem esse livre-arbítrio. Ele tem um arbítrio, ele escolhe, mas não é livre. Por quê? Porque ele tem tentações, tem paixões, tem desejos que nem sempre, e na maioria das vezes, ele faz aquilo que ele queria fazer. Agora, quando leva para o âmbito espiritual, a Bíblia diz que quanto ao pecado, aquele que não tem o Espírito de Deus não consegue dizer não para o pecado, porque ele é escravo do pecado. Uma vez que o Espírito de Deus entrou na pessoa, agora ela não é mais escrava do pecado, ela foi tirada do domínio do pecado. Ou seja, foi tirado debaixo das garras, debaixo do domínio e levado para um outro domínio, o domínio de Cristo. Mas não significa que o escravo, que o velho senhor, o velho dominador, o escravo não vai tentar novamente na nossa mente dizer aquilo que temos que fazer. Mas nós devemos resistir às tentações, resistir ao diabo. Portanto, Paulo está dizendo, que se nós somos filhos de Sara, filhos de Abraão, somos livres, e não devemos novamente nos submeter a pecados e também a lei, as práticas religiosas dos judeus, que na época era a circuncisão, as festas. Não é necessário essas coisas. É como que, você para ser salvo, você tem que se circuncidar. Para ser salvo, você tem que seguir essa regra, seguir essa doutrina. Doutrina humana nenhuma salva ninguém. Doutrina humana nenhuma liberta o homem do desejo do pecado, somente a palavra. Essa pessoa pode falar, a partir de hoje você não pode mais usar calça, você não pode mais pintar o cabelo, você não pode assistir televisão. Essas práticas não vai tirar da pessoa o desejo da inveja, da cobiça, da soberba, da luxúria. Essas coisas não mortificam esses desejos do nosso coração. É somente a palavra de Deus que liberta. Perfeito? Pastor, eu sei que a gente é salvo, né? Mas deu um branco aqui. No último momento, a pessoa peca, pede perdão, e ela peca de novo e pede perdão, e peca de novo e pede perdão, porque a gente faz isso. Mas no último momento, no último fôlego de vida, que ele ainda tem a chance de pedir perdão, e para ir para Deus, talvez, eu não sei se já ou não vai para o inferno. Eu queria que o pastor tirasse essa dúvida, ele fez muito errado, continua fazendo, sabe que é errado, mas continua fazendo. Essa pessoa, quando ali, sabendo que fez de propósito, continuou pecando de propósito, ela ainda vai para Deus? Ou ela, Deus sabendo que aquele perdão é de novo consciente dos erros ali, que não quer sair do pecado, viveu a vida inteira no pecado, chega na última hora, eu quero sair, eu quero Deus, eu quero ir para o céu, quem não quer? Mas essa pessoa, ela ganha a salvação ainda, ela, no último fôlego, ela consciente que ela, vou fazer e depois na hora, gaio. Premeditadamente não se engana a Deus. Não tem como dizer premeditado, eu vou viver a vida que eu quero viver e no último momento eu vou decidir, eu vou escolher. A gente não engana a Deus. O que a gente... se Deus se revela para a pessoa, se a pessoa realmente conhece Jesus nos últimos momentos dela e o arrependimento dela for genuíno, e quem vai julgar isso é o próprio Senhor, não sou eu, é o Senhor Jesus, não sou eu. É como aquela parábola daqueles trabalhadores que um chegou às 8 da manhã, outro chegou no meio-dia, o outro chegou à tarde e o outro chegou no final do dia. E no final do dia o patrão pagou o mesmo salário para todos. E ele falou assim, olha, o dinheiro é meu, eu pago o quanto eu quiser. Porque
os funcionários que chegaram às 8 da manhã disseram: mas isso é injusto, você está pagando para eles o mesmo tanto que você pagou para a gente. E aí a parábola diz que o Senhor olha para aqueles servos e fala assim: eu não combinei com você esse valor? Ele falou: sim, o que você combinou comigo você está pagando. Ele falou: então, e se eu quiser pagar o mesmo valor que eu paguei para você, para aquele que chegou no final do dia? Eu posso ser generoso com o meu dinheiro? E a gente não pode fazer nada. Então, a generosidade da misericórdia de Deus é dele, a gente não pode discutir. Agora, não se engana a Deus, porque não se vai para o céu não querendo ir para o inferno. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Não se vai para o céu e fala assim: eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Não, nós queremos ir para o céu porque quem que está lá no céu? Jesus. Então não é o pavor do inferno, não é o medo do inferno que nos motiva a ir para o céu. É Jesus estar no céu. É por isso que Jesus disse para o ladrão na cruz, nos últimos momentos: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, pessoas que vivem uma vida de pecado, sem se arrepender, ou brincando com as coisas de Deus, é porque ainda não conheceu Jesus de verdade. Ainda não teve uma visão transformadora, a ponto de deixar para trás. Porque não é só essa pessoa se arrepender, voltar, se arrepender e voltar. A pergunta é: por que que ela vive caindo? Por que? Quando ela cai, para onde ela vai? O que ela volta a fazer? Qual é o vômito que ela volta a comer? Então mostra ainda que ela ainda não lidou muito bem, ela não foi liberta, ela não foi transformada. Porque nós vemos, por exemplo, os discípulos de Jesus, por exemplo, Pedro negou Jesus. Mas depois que Jesus voltou para Pedro, na praia, reconciliou com Pedro 3 vezes, falou: você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tem um episódio depois de tratar os gentios mal, de fugir da presença deles, mas quanto à palavra, ele nunca mais nega Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo e morreu por Jesus, ele foi crucificado de ponta cabeça. Então, o que falta são crentes cheios do Espírito Santo. O que falta são crentes, a gente tem muito crente domingueiro, que vem, se alimenta e vai embora, não serve, não faz nada, não se enche do Espírito Santo, não faz uma visita, não ora em casa pela família, não busca um louvor, não lê a Bíblia todo dia, não alimenta o Espírito diariamente. Então, hoje, infelizmente eu digo, está cheio de gente na igreja que a gente olha como ovelha e não é ovelha. A gente vai se assustar com quanta gente da nossa geração não vai entrar no céu, de frequentar a igreja a vida toda. Mas elas usaram a religião como muleta, nunca quiseram viver somente para Jesus. Elas queriam viver a vida delas, ganhar o dinheiro delas, a casa delas, o salário delas, viver para elas, e de domingo ir na igreja para fortalecer a fé, né? Porque domingo tenho que lutar muito para mim, para as minhas coisas. Agora, esses, quando vem as tribulações, eles caem. Esses são aqueles que são. Agora, aqueles que vivem para trabalho, para fé, é aqueles que a gente fala o seguinte: esse é fanático. Os fanáticos são aqueles que perseveram. Respondeu, Silvia? Ou ainda? Pode fazer mais pergunta. Em Mateus a palavra declara, que se nós entristecermos a Deus, nós temos perdão. Se entristecermos Jesus, nós temos perdão.
Se entristecermos o Espírito Santo, nós não temos perdão no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Um resumo desse... Eu não lembro desse texto. O que eu lembro de cabeça é que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito. Mas fala para não entristecer o Espírito, mas não fala que não tem perdão entristecer o Espírito. Porque quando nós escolhemos outras coisas, a Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes e ele se entristece. Oi? É o Espírito Santo que vai nos tirar da terra, né? É o Espírito Santo que vai nos tirar da terra, né? Arrebatar? Isso. Sim, é pelo poder do Espírito Santo. Se a gente entristecer o Espírito Santo, a Bíblia está declarando que não, a gente não vai ser tirado da terra? Não. Não. O que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado de rebeldia e apostasia da fé, a ponto de atribuir a obra do Espírito Santo à operação demoníaca. São pessoas que, por exemplo, diziam que o que Jesus fazia, ele fazia pelo poder do diabo. Jesus curava, as multidões seguiam a Jesus e diziam, olha, ele faz isso pelo poder de demônios. E aí, Jesus estava dizendo, vocês estão atribuindo as obras de Deus ao Satanás. E eu liberto pessoas e curo pessoas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. Então, quando vocês dizem que eu faço pelo poder de Belzebu, vocês estão dizendo que o Espírito Santo é Belzebu, e isso é uma blasfêmia. Você está blasfemando o Espírito Santo, e a esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Mas entendam uma coisa, não funciona assim. Eu falei que o pastor, por exemplo, veio aqui um pastor em Mairiporã, faz uma obra aqui, milagres, e eu falo assim, esse pastor aí isso aí é coisa do diabo e tal, me levanto contra a obra. E vamos dizer que não é. Então eu blasfemei contra o Espírito Santo. Se eu me arrepender, entender que eu pequei, o Espírito Santo me convencer que eu fui invejoso, que eu tive um coração maligno, que eu olhei e pequei no meu coração, o Espírito me convencer, eu vou receber o perdão. O que a Bíblia ensina, irmãos, que não tem perdão é pecado que não tem arrependimento. E o que Jesus está dizendo é que a característica daqueles fariseus que diziam que o que Jesus fazia era obra de Satanás, é que eles tinham um coração tão duro, mas tão duro, que não importa os milagres, o que Jesus fizesse ou falasse, eles jamais se arrependeriam. Por isso que não tinha perdão, porque eles tinham um coração tão duro, eles se rebelavam tanto contra Deus, a chegar ao ponto de blasfemar o Espírito Santo. E chegou então num nível de coração, de dureza, que não tem reversão. E a verdade, não só isso, né? Lá no Antigo Testamento, não só o coração de Faraó foi se endurecendo, que chegou uma hora que Deus começou a endurecer o coração de Faraó, para ele não se arrepender de vez. Aquela parábola que Jesus fala das sementes, que parte da semente caiu no terreno pedregoso, parte da semente caiu no terreno com espinho, e a primeira semente foi aquela que caiu à beira do caminho. Veio as aves e comeram a semente, não foi? Porque a semente não penetra no solo, ela está no caminho onde as pessoas vão e vêm. E o caminho onde as pessoas passam é duro, não é duro? Então representa a semente que cai num coração duro e não entra no solo. Ela fica na superfície, vem Satanás e tira a semente que caiu ali naquele solo. E esse solo duro representa o coração dos religiosos, dos fariseus, daqueles que blasfemam o Espírito. Então, aqueles que blasfemam o Espírito e não têm perdão, são pessoas de coração duro.
duro, duro. E muitas delas são religiosas. Muitas delas estão na igreja, muitas delas têm Bíblia, mas têm um coração duro. Respondeu? Entristecer o Espírito Santo, que a irmã falou, é nós negligenciarmos a obra do Espírito Santo na nossa vida. Por exemplo, quando o Espírito Santo nos desperta para orar e a gente repetidamente volta a dormir e não vai orar. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração que a gente precisa se arrepender, pedir perdão para alguém porque a gente falou que não devia ter falado e a gente não obedece. É quando Deus fala conosco através do Espírito Santo e a gente ouve, sabe que é Deus e não obedece. Isso entristece o Espírito Santo. E aí não só não obedecemos quando o Espírito Santo fala com a gente, mas pelo contrário ainda fazemos o contrário que ele fala. Damos brecha, pecamos, gritamos, vemos pornografia e tantas outras coisas. Aí não só entristecemos o Espírito, mas provocamos ciúmes no Espírito através das nossas práticas. E aí o Espírito vai se afastando de nós. Davi chegou a tomar a mulher de outro homem, ter relações com ela e matar o marido dela. E aí ele faz uma oração no Salmo 51 e diz que o Senhor não retire dele o Espírito. Ou seja, se afundou tanto no pecado que ele temeu o Espírito do Santo partir, sair. Assim como a presença de Deus saiu do templo e deixou o templo, ele temeu esfriar e entristecer o Espírito e perdeu o Espírito. Mais alguém? Tem mais uma, acho que dá tempo de mais uma. Boa noite, igreja. Pastor, aquela parte da Bíblia onde quando o anjo chega em Sodoma e Gomorra e avisa, pega a sua família e vai embora e não olhe para trás. Não está falando que quando ela virasse para trás, a esposa de Ló, que ela ia virar sal. Qual o significado, qual o entendimento que a gente pode tirar de lição nessa situação quando ela olhou para trás, que não era para olhar? Porque primeiro a gente vê que ela foi desobediente. Sim. Eles tinham dificuldade de deixar Sodoma para trás. Provavelmente, não provavelmente, muito, muito provável, eles construíram um patrimônio em Sodoma. O começo da história dessa família é que quando eles chegam num ponto alto, os pastores de Ló e de Abraão estavam tendo disputas por conta de poços, de terras, e Abraão chega e fala para Ló, olha, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E fala que Ló olhou as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e ele foi habitar próximo a Sodoma e Gomorra. E ali então, campinas verdejantes significa o quê? Um lugar que eu vou prosperar. Um lugar que eu vou enriquecer, um lugar que as minhas ovelhas, o meu rebanho e as minhas posses vão proliferar. E quando o anjo vem para falar com Ló, ele estava sentado à porta da cidade. E aqueles que sentavam-se à porta da cidade eram pessoas referências e importantes na cidade. Seria como nos nossos dias, prefeitos, senadores, juízes. Então Ló, ele ascendeu a uma posição de autoridade dentro da cidade. E quando o anjo chega, então ele ia ficar tudo para trás, porque tudo ia ser destruído. E fala que ninguém quis sair, pense, a família não quis sair, só Ló e as filhas e a esposa. Os genros não quiseram sair, e quando os anjos estavam ali, a Bíblia diz que os anjos estavam apressando Ló. Vai logo, vai logo, vai logo, por quê? Porque estava segurando o julgamento por causa de Ló.
assim que Ló saísse, viria a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Então, quando Ló fala que tirou Ló a reboque, o anjo tomou ele pela mão e tirou para fora, porque ele estava com dificuldade para deixar para trás. Então, quando ela foi e disse, não olhe para trás. Olhar para trás é mais ou menos como o povo de Israel no deserto, Silvia, que dizia assim, lá no Egito a gente tinha pepino, lá no Egito a gente tinha cebola. É como ela está saindo de Sodoma e olhar para trás, minha casinha que eu construí em 20 anos. E a minha garagem que eu acabei de cobrir. E aí, por quê? Porque o coração dela estava em Sodoma. Então, olhou para trás, porque o coração estava lá. É como que, imagine só, Jesus vem hoje e nos leva para o céu, fala assim, vamos que eu estou te levando hoje. A gente não pode falar assim, Senhor, mas eu estou deixando agora um emprego novo, estou deixando agora a minha faculdade, estou deixando agora, Senhor, o meu filho, a minha filha, o meu marido lindo, que sempre cuidou de mim, a minha esposa maravilhosa. Não podemos olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado, não olha para trás. Amém? Vamos organizar a nossa contribuição? Vocês gostaram?